Olá, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao webinário de hoje. Hoje a gente tem um tema bem especial e diferente de todos os que a gente já trouxe aqui, né, na grade de cursos da Coolzer. Quem vai falar hoje para a gente é a professora Inger Tunhas, né? A professora vai falar sobre prática clínica baseada na odontologia minimamente invasiva. Professora Inger, ela é mestre e doutora em clínica odontológica com área de concentração em dentística pela FOP, né? Faculdade de Odontologia de Piracicaba, Unicamp, professora adjunta do Departamento de Odontologia Social e Preventiva da Federal do Rio de Janeiro, né? E tutora do programa de educação tutorial PET em odontologia, né? Na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Antes de passar a palavra para a professora, eu queria te agradecer, viu, professora, pelo pronto aceite aí ao nosso convite, agradecer a presença de todos. Eu vou deixar alguns recadinhos para aquelas pessoas que estão aqui conosco pela primeira vez. Então, a gente está nessa plataforma do GoToWebinar, né? E essa plataforma, para a gente ter um bom desempenho, enfim, não ter interferência, ruído e tudo mais durante a apresentação da professora, a gente mantém o microfone de todos os participantes desativado, então todo mundo fica mutado, só que a gente convida todos que queiram fazer perguntas para colocarem suas perguntas no campo perguntas que vocês têm aí no menu, né, à direita vocês têm um menuzinho, então vocês podem escrever as perguntas aqui, a gente combinou previamente que a gente vai deixar as perguntas para serem feitas e respondidas no final da aula, tá? Então, essa aula também é bom a gente relembrar, né, a todos, ela é gravada, então ela vai ficar disponível, todo mundo que se inscreveu recebe um e-mail depois com um link de acesso para a aula gravada, e daqui a uma semana ela vai ficar disponível também no nosso canal do YouTube, da Coolzer Brasil, tá bem? Então, eu vou já parar de falar um pouquinho, passar a palavra para a professora Inger, e vou dar aqui o direito de compartilhamento de tela. Vamos lá. E aí eu vou ficar com a minha câmera desligadinha aqui, desativada, mas eu tô aqui nos bastidores, tá bom? A gente vai se falando. Eu vou compartilhar minha tela, mas antes disso quero agradecer o convite, Patrícia, dizer que é um prazer estar falando para vocês, também me colocar à disposição para quaisquer dúvidas e vamos lá, vou compartilhar minha tela, vamos ver aqui. Estamos vendo sua tela já. Uhum. Já tá? Aqui, bom, não estou vendo nada. Agora, tá vendo? Vou colocar em tela cheia. Isso, a gente tá vendo tudo direitinho. Então, tá ótimo. Então, deixa eu só chegar isso aqui para cá. Vou tirar, eu tô aparecendo. Ok. Bom, pessoal, então, como a Patrícia falou, a gente vai falar sobre um tema que não é muito usual, mas eu devo confessar que é um tema que eu sou apaixonada. A prática clínica baseada na odontologia de mínima intervenção ou odontologia minimamente invasiva, são termos que a gente encontra na literatura. E por que eu posso dizer que eu sou apaixonada por esse tema? E porque ele é muito relevante na nossa prática atual. A gente sabe que a odontologia, ela, durante muito tempo, ela foi baseada num modelo tradicional, cirúrgico restaurador, no qual os pacientes chegavam no nosso consultório e eles eram submetidos a um exame em que a gente olhava a sua boca, contava o número de cavidades e ia restaurando uma a uma. Uma odontologia tradicional, cirúrgico-restauradora, e que a causa da doença, das principais doenças bucais, não eram enxergadas, não eram avaliadas, e aí o paciente continuava doente. O que acontecia? Depois de algum tempo, ele voltava ao nosso consultório com novas patologias, com novas lesões, com lesões cariosas secundárias ao redor das suas restaurações. Nós fazíamos novas restaurações, essas restaurações falhavam porque a causa da doença não tinha sido controlada, e assim as pessoas passavam seu tempo, se instalava o ciclo restaurador repetitivo. Então, a odontologia de mínima intervenção, ela é uma resposta a essa odontologia tradicional,
tradicional. Essa filosofia de prática, esse modelo de prática, preconiza o respeito pelo tecido original. Então, a gente vai evitar a primeira restauração. A gente vai evitar a perda dos elementos dentários. Por quê? Porque se acredita que os materiais, eles têm biologicamente menos valor do que o tecido saudável. Então, é muito interessante que a gente evite a primeira restauração, que a gente evite a doença periodontal, evite que haja perda de estrutura dental. O que durante muito tempo foi considerado, entre aspas, normal pelos pacientes. Ah, não, já tem uma certa idade, é normal perder os dentes. Não, não é. Os nossos dentes foram feitos para durar até enquanto a gente viver. E aí, falando sobre essa odontologia de mínima intervenção, vejam que quando eu faço uma busca no PubMed sobre artigos relacionados à odontologia de mínima intervenção, reparem que não saem somente artigos relacionados à dentística, mas artigos também relacionados à cirurgia, à periodontia, porque a prática de mínima invasão ou mínima intervenção, ela é uma tendência e é uma tendência mundial. É uma tendência em todas as áreas de saúde. Então, não, por isso mesmo, nós, cirurgiões dentistas, que somos profissionais de saúde, não podemos ficar de fora. Então, temos que trabalhar nessa prática de mínima intervenção. Bom, opa, não está passando. Peraí, vou fechar isso aqui. Patrícia, será que eu travei alguma coisa aqui? Não, eu acho que só você clicar em cima da apresentação, de novo. A gente está vendo ainda a primeira tela. Pronto, já cliquei em cima da apresentação, beleza. Então, essa odontologia de mínima intervenção, ela acabou sendo uma consequência do nosso maior conhecimento sobre as causas do processo carioso. E por que eu estou falando muito em processo carioso e lesão cariosa? Porque a lesão cariosa, a doença cárie, ela é a doença mais prevalente, a doença bucal mais prevalente na humanidade. Então, quando nós começamos a conhecer melhor a doença e todo o seu processo carioso e como evitar esse processo carioso, juntamente com o desenvolvimento de materiais adesivos, a gente consegue colocar em prática a odontologia de mínima intervenção. O que os materiais adesivos têm a colaborar para essa nova visão, para esse novo paradigma? Porque ao contrário do que acontecia, por exemplo, com o amálgama, que a gente precisava fazer preparos que tinham que ter retenção, forma de resistência, hoje, confiando na adesão, confiando nos materiais adesivos, nos materiais resinosos que nós temos à nossa disposição, a gente consegue, sim, acreditar que eu só preciso remover o tecido cariado e fazer o procedimento restaurador. Mas a gente entende que as restaurações, elas não tratam a doença cárie, o que era padrão no modelo cirúrgico restaurador. Naquele modelo anterior, quando eu falo aquele modelo anterior, é porque eu estou sendo bem gentil, porque muitos dos nossos colegas, não vocês que estão aí assistindo, mas muitos dos nossos colegas ainda trabalham nessa prática cirúrgico-restauradora voltada para o material, voltada para repetições. Então, hoje a gente sabe que restaurar não é tratar a doença. Só fazer restaurações não tem impacto na qualidade de vida, na saúde bucal dessas pessoas. Bom, e por que esse modelo de prática precisou ser mudado? Por que a gente precisa, sim, trabalhar na odontologia de mínima intervenção? Porque a lesão cariosa, a cárie dental, foi abordada da mesma forma por mais de 100 anos. Nós aprendemos na faculdade os princípios de Black. Espero que hoje, bom, na minha faculdade não são mais colocados em evidência, mas a gente aprendeu a odontologia de Black, na qual a gente removia tecido cariado e restaurava. Porém, com o avanço na etiologia do processo carioso, da doença cárie, compreendendo a prevalência, a extensão, a severidade dessa doença, nós entendemos que a filosofia cirúrgico-restauradora precisava ser substituída pela filosofia de mínima invasão. E para que isso aconteça,
Perdão. Para que isso aconteça, a gente tem que mudar na prática. Porque não adianta também eu ficar falando aqui para vocês de conceitos, do que é esse paradigma, esse novo conceito da odontologia de mínima intervenção, se a gente não consegue colocar na prática. Então, eu trouxe aqui para vocês um exemplo do que não deve ser feito. Então, essa paciente nos procurou com esse planejamento, vejam que é um planejamento, está escrito aqui, emergencial. A paciente tem, nitidamente, a paciente tem doença periodontal, a paciente perdeu já alguns dentes, tem um resto radicular aqui, e o nosso colega, infelizmente, sugeriu somente um tratamento restaurador. Não se vê educação em saúde, não se vê sequer uma raspagem supra para essa paciente, uma raspagem supra, uma raspagem sub para essa paciente. Então, esse modelo não pode continuar. Nós precisamos entender que os nossos pacientes só vão adquirir autocuidados e conservar os seus elementos dentários se eles forem educados. Se nós objetivarmos evitar o acontecimento da doença, evitar que a doença ocorra. Por que eu digo isso? Porque as principais doenças bucais, primeira, doença cárie, segunda, doença periodontal, são doenças evitáveis, são doenças passíveis de serem evitadas. Então, em vez de interceptar a progressão, por que eu não vou trabalhar evitando as doenças? E essa odontologia de mínima intervenção busca repor o tecido perdido com o menor desgaste possível. É claro que a gente não vai deixar de fazer restaurações. Alguém pode estar pensando, mas se eu vou trabalhar tanto educação e saúde, os pacientes não vão ter nada, do que eu vou sobreviver? Não tem nada a ver isso. Você vai ter lucro quando você mantém e você cumpre o seu propósito, que é ser um profissional de promoção de saúde, um profissional de fato de saúde. Então, é claro que as restaurações vão continuar acontecendo, mas até na questão estética que a gente trabalha, a gente vai trabalhar com mínima intervenção, com procedimentos que são minimamente invasivos, que vão sempre evitar o desgaste desnecessário de tecido dentário. Então, a gente evita, nessa proposta, a gente evita o ciclo restaurador repetitivo, que nada mais é do que o paradigma anterior, paradigma cirúrgico restaurador. Faço a restauração, não cuido da pessoa, não trato a causa da doença, repito a restauração até a perda do elemento dentário, colocação de implantes e por aí vai. Além disso, a odontologia de mínima intervenção é baseada e estabelece também o cuidado na hora de remover o tecido cariado. A gente vai evitar a remoção desnecessária de tecido cariado. Então, hoje, a gente faz uma remoção seletiva. A gente consegue dividir a dentina infectada da dentina afetada. E a gente vai remover só aquela camada superior, aquela camada amolecida, aquela camada em que eu não consigo fazer a adesão de um material restaurador. E vamos também valorizar esses materiais adesivos. Eu estava falando com a Patrícia antes da gente começar, que normalmente quando a gente fala de resina, a gente dá curso, a primeira coisa que os cirurgiões dentistas falam é: qual é a resina que é melhor? Qual resina que eu devo usar? E aí a minha resposta é simples: uma resina que você conhece. Eu estava dizendo para a Patrícia o tanto que eu sou fã da Carisma. A Carisma, eu tenho 27 anos de formada, eu comecei a trabalhar usando Carisma, e é claro, hoje em dia a Cuser melhorou o material ainda mais, então a Carisma, que já está há mais de 20 anos no mercado, acrescentando tecnologia microglass, então você tem facilidade de manipulação, você tem longevidade, você tem brilho, então você aproveita esses materiais adesivos que nós temos à nossa disposição hoje em dia para trabalhar nessa odontologia de mínima intervenção. Então, isso é muito importante. Os materiais restauradores, eles não são o nosso principal objetivo, não são o nosso pilar mais importante. Entretanto, eles são extremamente importantes quando a gente vai recuperar forma, função e estética, quando, no caso, precisarmos fazer restaurações. Então, é importante a gente ter em mente que é necessário trabalhar com bons materiais restauradores, bons materiais adesivos, para que nosso trabalho tenha longevidade.
e também que a gente evite as substituições, que é uma situação muito presente na dentística, né? Os procedimentos em consultório, 70% dos procedimentos em consultório são substituição de restaurações, o que não é legal, porque a gente precisa ensinar o paciente a se autocuidar, cuidar do seu dente, cuidar das suas restaurações. E quando a gente fala de procedimentos de mínima intervenção, nós temos uma gama de procedimentos de mínima intervenção. Procedimentos que, se vocês repararem, nessa última coluna aqui, na qual eu coloco as vantagens, essas vantagens são todas muito semelhantes. Elas se baseiam majoritariamente na preservação do tecido dental sadio, evitando desgastes, evitando perda de elemento dental, evitando, com as perdas de elementos dentários, nós diminuímos a resistência desses elementos. Então, a gente sabe, quando a gente perde uma crista marginal, eu tenho 1/3 de resistência diminuída nesse dente. Então, esses procedimentos têm baixo custo, a técnica é simples, eu tenho redução do tempo operatório, eu tenho preservação de estrutura dentária, eu tenho custos menores, o que possibilita que uma gama maior de pacientes tenha acesso a esses procedimentos. Como, por exemplo, a remoção químico-mecânica do tecido cariado, que vai nos auxiliar na remoção do tecido cariado, muitas vezes sem necessidade de anestesia, o que vai ajudar bastante os pacientes fóbicos. Então, a gente tem... por exemplo, no Brasil, temos o Papacari, que ajuda na remoção químico-mecânica do tecido cariado. Temos o tratamento restaurador traumático, a famosa TRA, ou ART, que é um tratamento que hoje em dia pode ser considerado definitivo, mas que foi preconizado inicialmente para regiões em que não havia acesso a eletricidade, a materiais, e não se tinha muitos recursos, então foi preconizado o TRA, hoje em dia, por Frank. Hoje em dia, a gente utiliza TRA não só nessas situações de ações sociais, de situações de campo, mas também usamos nos nossos consultórios. Outros procedimentos minimamente invasivos também vão abordar preventivamente lesões cariosas iniciais. E a gente vai falar mais para frente, porque a odontologia de mínima intervenção, ela vai desde o diagnóstico do nosso paciente, educação e saúde do nosso paciente, até os procedimentos restauradores de mínima invasão, os procedimentos restauradores minimamente invasivos. Então, a gente pode, antes de pensar em restaurar, eu posso controlar o processo de saúde e doença, eu posso remineralizar algumas lesões. Agora, tem que ficar muito claro, gente, quando a gente fala em remineralização hoje, remineralização não pode estar fora de todo um contexto de controle do processo de saúde e doença, porque algum tempo atrás, foi muita moda, né? Vou remineralizar, passa flúor, vou remineralizar mancha branca. Não é uma ação local, é uma ação global, é uma ação que envolve o indivíduo, todo o controle daquele meio ambiente bucal, para que a gente coloque naquela balança do processo saúde e doença o paciente na saúde. Um outro procedimento de mínima intervenção são os selantes. Selantes, durante na década de 90, mais ou menos, era uma moda e as pessoas faziam selantes crentes de que, ao selar, ia evitar o processo carioso. Uma bobagem. Hoje em dia, a gente sabe que selar todas as cicatrículas e fissuras é repetir o modelo tradicional de Black cirúrgico restaurador. Gente, eu não estou falando mal do Black, não, tá? O Black foi fantástico na dentística, foi fantástico na odontologia, mas os procedimentos mudaram, o nosso conhecimento mudou. Então, hoje, a gente só vai selar quando não houver possibilidade de controlar o processo de saúde e doença sem que tenha que fazer nada. Se a gente não conseguir remover áreas de retenção de biofilme, se aquele sulco, aquela fissura for uma área de retenção de biofilme que o paciente não consegue higienizar, aí sim a gente dá uma ajudinha com o selante. Mas vejam, nenhum desses procedimentos pode ser aplicado de forma isolada. A gente tem que ter um planejamento amplo para essa pessoa. Um outro procedimento que é bastante interessante é a manutenção e o reparo das restaurações adesivas, em vez de substituir. No modelo tradicional, na dúvida, a gente restaurava. Na dúvida, a gente trocava. O profissional olhava para aquele dente e falava, essa resina tem uma falha aqui, tem um certo gap, não tinha lesão. Mas não foi eu que fiz, então eu troco. Então, hoje a gente sabe que evitar trocar as restaurações é conseguir lá na frente um ganho enorme para esse paciente, porque eu preservo estrutura dental sadia.
Evito riscos pulpares, riscos periodontais. Então, sempre que for possível, em vez de trocar, eu vou reparar as restaurações. E dessa forma, eu consigo minimizar, desacelerar o ciclo restaurador repetitivo. E também temos os procedimentos estéticos de mínima intervenção, porque, lógico, a gente sabe que a nossa profissão é relacionada à estética, à beleza, uma estética que é individual, uma estética que tem que partir do paciente para a gente. E a gente tem, sim, como oferecer estética sem grande desgaste de estrutura dentária. A gente não precisa, diante de um dente escurecido, a gente pode clarear, não precisa colocar 10 facetas superiores, 10 facetas inferiores, a gente precisa acreditar e utilizar o clareamento, que é um procedimento de mínima invasão, com mínimo desgaste ou nenhum desgaste de estrutura dental. A estrutura fica porosa durante o clareamento. Depois disso, não temos desgaste. Também temos preparos ultraconservadores, sem preparo, um mínimo de preparo, quando forem necessários. Então, sempre antes da gente... Eu sei que é uma moda hoje em dia, né, de prepara e coloca faceta em tudo, os pacientes solicitam isso, mas acho que a gente precisa também educar e estimular essas pessoas a preservarem sua estrutura dentária. Então, não é todo caso que você vai precisar facetar e colocar uma faceta de cerâmica. Não é por aí. Eu acho que não. A gente precisa querer para os nossos pacientes, explicar para os nossos pacientes o que nós queremos para a gente, o que nós queremos para os nossos filhos. Bom, então, a odontologia de mínima intervenção, ela coloca conceitos em prática, aquilo que eu falei para vocês. Não adianta eu ficar falando esse monte de procedimentos, eu ficar explicando os conceitos dessa nova prática, se a gente não tem como colocar isso em prática. Amanhã, no seu consultório, você que está aí nos assistindo. O que eu posso fazer para tornar a minha prática voltada para mínima invasão, para mínima intervenção? Como eu posso colocar esses conceitos em prática? Então, eu digo para vocês, começa num diagnóstico bem feito. Você só consegue fazer um bom planejamento se você tiver um bom diagnóstico, um diagnóstico detalhado, no qual você vai observar o paciente, os seus hábitos, o que esse paciente ingere, onde esse paciente trabalha, se esse paciente consome flúor ou não, usa flúor ou não, se esse paciente tem uma saliva normal ou não. Também vou avaliar as atividades, as lesões e as suas atividades. Será que essa lesão é ativa ou é inativa? Se ela for ativa, ela me passa uma questão. Esse paciente está em atividade de doença, esse paciente precisa fazer uma mudança comportamental. Se essa lesão está inativa, significa que ele já passou pelo processo de saúde e doença e agora está controlado. Além de diagnosticar as lesões, eu também preciso diagnosticar as restaurações, evitando aquela premissa de, não fui eu que fiz, eu troco. Não, vou diagnosticar as restaurações e vou tentar mantê-las o máximo possível, evitando as trocas desnecessárias. E assim eu consigo tomar as minhas decisões de tratamento e seguir um protocolo. Isso é muito importante na nossa clínica, na nossa atividade clínica, no nosso consultório. Que a gente siga um protocolo, que a gente tenha um protocolo estabelecido, individualizado para cada um dos nossos pacientes. E aí, só para ressaltar, prometo que eu não vou encher o saco de vocês com um artigo, mas só para ressaltar o quanto a odontologia de mínima intervenção é importante na prática atual e principalmente após a Covid-19. Esse foi um artigo que eu publiquei, que eu orientei a Sayene Garcia, minha ex-aluna brilhante. Então, publicamos juntas nessa revista aqui, internacional, um artigo que explica o quanto a odontologia de mínima intervenção foi e será útil, principalmente naquele período em que a gente ficou sem produzir aerossóis, sem poder produzir aerossóis. Então, vários desses procedimentos eu consigo fazer sem produção de aerossóis. Então, reforça a importância da odontologia de mínima intervenção. E para que a gente consiga trabalhar de fato assim, estabelecendo um protocolo individualizado para os nossos pacientes, eu preciso entender que essa doença, a doença mais prevalente na humanidade, a doença cárie, ela é uma doença comportamental. Durante muitos anos nós achávamos que essa doença era uma doença infecciosa. Ela está relacionada a micro-organismos. Porém, esses micro-organismos, que são essencialmente patogênicos,
eles estão dentro do nosso organismo. Então, uma doença infecciosa clássica é aquela em que o micro-organismo, que é patogênico, está fora do organismo. No caso da doença cárie, não. O micro-organismo está na gente. E esse micro-organismo foi transmitido para a gente através das nossas mães, uma transmissão vertical ou até mesmo uma transmissão horizontal, trocando brinquedinhos na creche e por aí vai. Mas a doença não é transmissível. A doença cárie, ela não é transmissível. As bactérias sim, mas a doença não. O que acontece para que ocorra essa doença? Precisa acontecer um desequilíbrio, uma chamada disbiose, um gatilho, que acontece numa balança de fatores positivos e negativos para o desenvolvimento dessa doença, e aí sim, hoje a gente sabe que essa doença ela é uma doença comportamental, ela é uma doença multifatorial, que depende de biofilme e de pH, e ela é extremamente influenciada pelos carboidratos da dieta. Então, durante muito tempo, a gente falou muito de flúor, a gente achava que flúor fazia milagre. Eu venho de uma faculdade com um mestre, um grande mestre do flúor, que é o professor Jaime Cury, e hoje, ele próprio e o seu grupo sabem que o flúor, ele é um procrastinador. Ele não vai impedir o desenvolvimento das lesões, ele vai procrastinar. Elas vão demorar um pouco a acontecer, mas é extremamente importante na situação da doença cárie. Então, o nosso paciente precisa de flúor constante desde o nascimento do primeiro dente. Também fatores salivares influenciam nessa doença e principalmente fatores determinantes socioambientais. Então, é uma doença complexa, é uma doença comportamental, e como todas as doenças comportamentais, o paciente precisa ser educado, o paciente precisa entender o que ele está passando. E cada vez mais a gente vai falar do açúcar, cada vez mais artigos saindo na literatura, reforçando o papel do açúcar no acontecimento das lesões cariosas. Então vamos lá, para a gente estabelecer uma sequência, um protocolo individualizado, ele vai começar com um bom diagnóstico. Esse diagnóstico que vai avaliar a dieta, vai avaliar se o paciente está em tratamento com flúor, se esse paciente consome água fluoretada, se esse paciente... hoje nós sabemos que a ação do flúor é uma ação local, então nada do que aquilo que a gente aprendeu da fluoretação da água, que ia fazer que o flúor ia ter um envolvimento sistêmico, isso não existe. A ação do flúor é local, seja no dentifrício, seja na água fluoretada, seja nos vernizes fluoretados. Vamos avaliar a saliva, uma coisa que eu não entendo, os clínicos não avaliam fluxo salivar, e nós sabemos que a saliva ela é extremamente importante para a saúde bucal. Então, a gente precisa saber fazer um teste de fluxo salivar, que é muito simples, pode ser feito em consultório, na sua consulta inicial. Também vamos avaliar condições socioeconômicas, que estão diretamente relacionadas não só à produção de autocuidados, como também à higiene. Nós sabemos que as pessoas mais desfavorecidas vão ter uma alimentação pior, uma alimentação com mais açúcar no seu dia a dia. Vamos avaliar moradia, vamos saber se essa pessoa, se ela mora numa área de risco. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, aquelas pessoas que moram em comunidade, que já acordam com tiroteio, com operação. Isso vai acontecer, vai fazer o quê? Baixar o fluxo salivar pelo estresse. Vamos precisar avaliar a profissão dessa pessoa. Essa pessoa é um alto executivo e no local que ele trabalha tem um cafezinho toda hora e esse cafezinho é açucarado. Essa pessoa vive com uma balinha de tic-tac dentro da bolsa. Quais são os hábitos dessa pessoa? Essa pessoa almoça, janta, lancha? Essa pessoa consome doce nas últimas horas do dia? Essa pessoa consome medicamentos? E que medicamentos? Será que esses medicamentos têm alteração no fluxo salivar, que é tão importante na situação de saúde bucal? Será que essa pessoa higieniza os seus dentes adequadamente? Quantas vezes por dia essa pessoa faz a sua higiene? Que idade tem essa pessoa? Essa pessoa é idosa e não tem mais destreza para fazer sua própria higienização? Então, tudo isso tem que ser observado. Vejam que eu estou falando de diagnóstico e ainda não falei dos dentes propriamente ditos, porque eu sempre falo para os meus alunos, a gente não trata dente, a gente trata gente. Então, preciso conhecer essa pessoa para aí sim entender a sua condição bucal. Eita, travou de novo.
Foi. Então, agora sim, depois que eu avaliei essa pessoa no geral, e eu avaliei essa pessoa desde o momento que ela entra no meu consultório, a postura dessa pessoa, a capacidade dessa pessoa de absorver os meus ensinamentos, aí sim eu vou olhar os dentes. Aí eu vou olhar as lesões. Vou examinar a sua cavidade bucal e vou olhar as lesões. E por que que tem essas tacinhas aqui, essas escovinhas de Robson coloridinhas aqui? Porque eu só vou avaliar as lesões depois que eu fizer uma profilaxia muito bem feita, para que eu consiga, de fato, ter os meus dentes para o exame limpos, secos e bem iluminados. Então, aí eu avalio o tipo de lesões, a atividade dessas lesões e a localização dessas lesões. E é importantíssimo que eu tenha já, que o dentista clínico, ele tenha já introjetado que os selamentos biológicos são meras cicatrizes de um processo de desmineralização que remineralizou junto com pigmentos. Então, no passado, todos esses pigmentos aqui que vocês estão vendo, não sei se vocês veem o meu cursor? Patrícia, você vê o meu cursor? Bom, eu estou mostrando aqui com o cursor, não sei se vocês estão vendo, mas todas essas pigmentações aqui... Ai, desculpa, estava falando aqui, estava no mudo. Você vê meu cursor? Não, não estou agora. Tá bom, então beleza, eu vou descrever. Então, nesses casos aqui que vocês estão vendo, lesões, sulcos pigmentados, são lesões cicatriciais, são cicatrizes de um processo de remineralização que aconteceu e incorporou pigmentos. Então, a gente não tem que abrir. E no passado, todos esses sulcos seriam restaurados, ainda com aquela caldinha de andorinha, enfim. Então, os nossos preparos mudaram, o nosso diagnóstico mudou. Então, além de visualizar e de saber e explicar, gente, o paciente que chega com essas pigmentações, esses selamentos biológicos, ele precisa saber, a gente precisa explicar. Eu sempre falo que saliva é barato, né? A gente não vai gastar, não vai perder dinheiro falando com as pessoas. Ah, tá lá de boca aberta, você vai falando, vai educando. A educação em saúde é feita em todos os momentos. Então, é importante você explicar para a pessoa que isso não é lesão cariosa. Porque, de repente, ele vai num outro cirurgião dentista que não tem essa filosofia mais atual e ele vai falar, como? Você passou por um dentista e você está cheio de lesões e não foram realizadas. Então, isso não é lesão, isso não tem que ser aberto, isso é simplesmente uma cicatriz. Também precisamos avaliar a atividade das lesões. Então, por exemplo, novamente, nesse molar, um sulco pigmentado, uma lesão totalmente inativa. E você consegue ver, principalmente no premolar, na vertente das cúspides, um pouco de fluorose. Então, esse diagnóstico de mancha branca, de lesão cariosa, ativa ou inativa, fluorose e hipoplasia são importantes para o cirurgião dentista fechar o seu planejamento. Agora, cuidado, algumas lesões apresentam um aspecto pigmentado, como a gente vê nesse molar, na oclusal desse molar, e não são selamentos biológicos. O cirurgião dentista um pouco mais experiente vai reparar que ao redor do sulco pigmentado eu vejo um halo acinzentado. E esse caso é um caso, a radiografia não é desse dente não, tá, gente? Mas só para mostrar, nesse caso da radiografia, um molar, um primeiro molar com uma lesão cariosa já em dentina, apesar do esmalte praticamente íntegro. Essas são chamadas lesões cariosas ocultas, propostas por Wien-Reis, porém, elas só serão ocultas se o cirurgião dentista não tiver ligado em que são necessárias radiografias interproximais para a gente confirmar esse diagnóstico. Porque essa nossa filosofia de mínima intervenção, mínima invasão, ela exige que a gente tenha, que a gente assuma uma responsabilidade ainda maior. Porque no passado, na dúvida, restaura. Hoje não. Hoje, na dúvida, eu penso, mas eu assumo a responsabilidade. Então, eu preciso confirmar que realmente não existem lesões cariosas através das radiografias Weitwinck. E cuidado com essas pigmentações que têm halos ou esbranquiçados ou acinzentados ao redor, que normalmente são lesões ocultas. Bom, e a gente está falando, né, de fazer o diagnóstico diferenciado entre mancha branca, fluorose e hipoplasia. É importante que a gente entenda o que são as manchas brancas. Todo mundo aprende na faculdade que a mancha branca é o primeiro sinal clínico da doença cárie. Só que muitas vezes essas manchas elas estão inativas, ou se elas estiverem ativas, elas poderão ser
paralisadas, elas poderão ser remineralizadas. E aí eu gosto de colocar aqui só para a gente entender por que a mancha branca é branca. Não sei se vocês já sabem, mas isso é um fenômeno óptico. Por quê? Porque o índice de refração da água é 1,33. Quando nós temos um esmalte íntegro, ele possui os poros do esmalte, né? Os poros em que existe água neles, né? Na hidroxiapatita, o índice de refração da hidroxiapatita comparado com o da água é muito próximo, 1,62 para a hidroxiapatita, 1,33 da água. Porém, quando a gente tem perda de mineral, a água, eu tenho perda de mineral e nesses espaços interprismáticos, entre os prismas do esmalte, em vez de ter água, eu passo a ter ar. Por quê? Porque eu perdi minerais na desmineralização. E aí o índice de refração do ar é muito diferente do da hidroxiapatita. Então eu acabo vendo esse aspecto branco. Então a mancha branca é um fenômeno óptico relacionado à perda de mineral. Quando a mancha branca ela está opaca, trata-se de uma mancha branca ativa. As manchas brancas inativas, como essa aqui, por exemplo, a superior, esqueço que vocês não estão vendo meu cursor, a figura superior, a foto superior, eu consigo ver a luz passando exatamente pelo meio da mancha branca, ou seja, ela é lisa, ela é brilhante, e ela reflete luz. Então, é uma mancha branca inativa. Essa mancha branca me diz o quê? Que esse paciente, em algum momento, provavelmente quando esse dente estava ainda erupcionando, e essa região aqui branca, onde está a mancha branca, estava lotada de biofilme, houve uma perda de mineral, o dente erupcionou, o paciente passou a higienizar adequadamente e a lesão inativou. O mesmo acontece nesse... Oi? Desculpa, deixa eu só te falar. Quando você mexeu o cursor, deu para ver sim. Só que aí você para de mexer ele, aí a gente não enxerga mais. Então, se você quiser mostrar alguma coisa... Agora você está vendo, ó, eu estou mostrando aqui a mancha branca. Sim, sim. Quando você mexe, aparece. Então isso me ajuda. Então, vejam aqui, olha, onde eu estou passando o cursor, a luz passa exatamente sobre essa mancha branca, o que me diz que ela é lisa e ela reflete luz. O mesmo acontece nesse molar aqui, olha, onde eu estou vendo uma pigmentação, uma lesão pigmentada, e aí, na hora que a gente vai fazer o diagnóstico, o que é isso aqui? É uma mancha branca inativa. Já foi branca e pigmentou. Está lisa, e eu posso passar suavemente a minha sonda romba, a minha sonda periodontal, aqui, ou uma sonda exploradora, desde que ela seja romba, para que eu não promova cavitações. Então, eu posso passar aqui e sentir que é uma região lisa. E por que isso é importante, gente? Por que é importante eu avaliar a atividade dessas lesões? Porque essas lesões, elas me dão uma informação de um total, de um paciente que está em atividade de doença, que vai precisar controlar esse processo de saúde e doença. Não só com a paralisação das manchas brancas, mas de toda a situação, mexendo naquela balança dele que leva ou não ao processo saúde e doença, mexendo para que ele junte fatores positivos e paralise essas lesões. Então, aqui, ó, de novo, mostrando agora uma mancha branca ativa. Ela é rugosa e a gente vê que a luz não passa sobre ela. Além disso, a gente percebe que esse paciente tem gengivite, então está associado a um acúmulo de biofilme. Então, para que a gente verifique, a gente faça de fato o diagnóstico entre as lesões brancas, é preciso saber fazer esse diagnóstico diferencial entre fluorose, mancha branca e hipoplasia de esmalte. Então, só para relembrar, a fluorose, ela comete grupos de dentes, comete dentes homólogos, ela normalmente é estriada, vai desde a cervical até a incisal, então aqui a gente consegue ver bem, aqui ó, do terço médio para a incisal, nesse lateral, a fluorose. A fluorose, ela é um resultado da ingestão excessiva de flúor durante os períodos de formação de esmalte. Esse paciente pode receber flúor. Às vezes, a fluorose tem um aspecto estético que compromete, que o paciente não gosta. A gente tem algumas opções de tratamento, mas na maioria das vezes são fluoroses leves e que não tem impacto estético nenhum. Já a hipoplasia, ela normalmente é redonda ou oval, hipoplasia de dentes anteriores, tá? Nós temos também hipoplasia
hipoplasia de molares, mas aí é uma outra história. Essas hipoplasias que são brancas, que podem causar alguma dúvida, normalmente são ocasionadas pela fratura ou por trauma no dente descido que acabou afetando o dente permanente. Então, perdão, meu celular. Então aparece essa mancha aqui branca, redonda ou oval, que em alguns casos a gente também pode resolver esteticamente, caso o paciente reclame, de uma forma minimamente invasiva com a microabrasão de esmalte. Bom, então é importante, olha, diante de pacientes com manchas brancas, que eu saiba diferenciar esse paciente aqui, por exemplo, que tem só uma fluorose leve, desse paciente aqui que apresenta mancha branca ativa, uma gengiva com uma ligeira inflamação. Então, os planejamentos, os protocolos serão diferentes. Daí a importância desse diagnóstico diferencial. Continuando o diagnóstico, é importante também a gente estabelecer um diagnóstico interproximal, que às vezes, somente radiograficamente, a gente não consegue identificar se aquela lesão apresenta cavidade ou não. E isso faz toda a diferença, principalmente nas regiões proximais, porque a gente já acabou de falar que se houver retenção de biofilme, o paciente não vai conseguir lidar com essa retenção de biofilme. E aí, no caso, se há uma cavitação, eu preciso restaurar. Então, uma forma muito simples e muito interessante de avaliar essas lesões interproximais é fazendo o afastamento interproximal, usando, como no caso aqui, olha, um elástico ortodôntico. Muito fácil, passo um fio dental para um lado, outro fio dental para o outro, estico e coloco em posição, deixo mais ou menos 24 horas, o paciente vai reclamar, isso dói, e eu consigo visualizar. Aqui no caso, a gente tinha dúvida, a gente via a lesão radiograficamente, mas a gente não conseguia, com o fio dental, a gente não conseguia perceber se tinha cavidade. No caso aqui, havia uma cavidade e que foi restaurada com, no caso aqui, um islote horizontal. Restaurada de forma minimamente invasiva. Então, as decisões de tratamento, elas são muito importantes quando a gente lida com o diagnóstico. Então, um diagnóstico bem feito vai implicar em boas decisões de tratamento. Então, por exemplo, quando eu tenho lesões em esmalte e elas estão inativas, não há dúvida, eu não preciso abrir, eu não preciso restaurar. Desde que o meu paciente consiga controlar, a minha conduta é controle da doença. Então, se está inativa, sinal de que ele não está em atividade de doença, eu só tenho que observar, que é acompanhar. Quando a lesão em esmalte está ativa, via de regra, se for numa região, numa superfície lisa ou numa superfície oclusal, em que o paciente consiga higienizar, eu consigo também paralisar essa lesão sem restaurar, desde que ela não tenha cavitação profunda, que seja uma lesão pouco cavitada ou não cavitada em esmalte. Porém, quando há cavitação em superfície lisa, o paciente consegue escovar, não tem efeito estético, ok, não preciso restaurar. Mas se for uma cavitação na proximal, mesmo que em esmalte, mas um esmalte já cavitado, como é interproximalmente, e o paciente não vai conseguir higienizar, nesses casos eu preciso restaurar. Então, normalmente, a nossa conduta é lesões em esmalte, nós acompanhamos, nós não restauramos, no máximo fazemos um selante, quando houver necessidade, porque selante não pode ser sobretratamento, e lesões em dentina, aí na maioria das vezes a gente vai restaurar, porque elas vão funcionar como fator retentivo de biofilme, seja no oclusal ou na interproximal. E interproximal, mesmo em esmalte, a gente precisa restaurar para que não seja um fator retentivo de biofilme. Bom, então, como o controle está relacionado à desorganização do biofilme, é indispensável que a gente deixe esse paciente, que a gente permita esse paciente controlar o biofilme. E aí sim, em casos de cavidades cariosas acessíveis ao controle do biofilme, a gente pode controlar se não afetar a estética, se não houver dor, nas proximais a gente precisa restaurar. E aí aquilo que eu falei para vocês, se a gente pode aproveitar da tecnologia, nesse caso aqui de dentes posteriores, a gente pode usar uma resina de uma única cor, que vai adaptar a cor do dente, que tem uma menor contração de polimerização, no caso a Diamond One. Então, a gente consegue bons resultados com facilitação da técnica. Quando? Quando a gente aproveita a
tecnologia desses materiais adesivos. Então, posso fazer preparos restritos ao tecido cariado e ainda trabalhar com uma resina que eu posso colocar de uma única cor e vou ter essa adaptação da resina à cor do dente. Bom, eita, travou de novo. Ah, foi. Com relação às lesões não cariosas, isso é um outro fator. Às vezes a gente fala muito de lesões oclusais, lesões proximais, ativas e inativas, e vocês já devem ter reparado nos seus consultórios que as lesões não cariosas relacionadas à erosão, à abrasão, à abfração e atrito são uma realidade. Posso dizer que são quase uma epidemia. E se você resolver restaurar todas essas lesões, primeiro, você precisa identificar a causa delas. Porque se você somente restaurar sem saber a causa, essas restaurações vão cair, eu te garanto. O paciente não vai querer pagar de novo, você vai ficar só trocando as restaurações. Então, uma abordagem minimamente invasiva, de mínima intervenção, vai trabalhar com a dessensibilização de lesões não cariosas que não ofereçam risco à fratura ou perda do elemento dental. Às vezes as lesões são muito profundas, a gente quase vê a polpa por transparência, essa é outra situação. Nesses casos a gente precisa restaurar. Mas em lesões pequenas, com um pouco de sensibilidade, a gente pode tratar essa sensibilidade, ou aplicando flúor, usando dentifrícios com dessensibilizantes e usando também dessensibilizantes, como por exemplo o Gluma, que é um dessensibilizante da Cuser, extremamente interessante, que também pode ser usado, além de dessensibilizar, ele vai inibir bactérias e também reumedece as fibras de colágeno depois que a gente faz o condicionamento, essas fibras colapsadas. Então, de novo, uma opção de mínima intervenção, evitando o ciclo restaurador repetitivo. Então, é importante para que a gente controle o processo de saúde e doença, que a gente dê condições a esse paciente de se autocuidar, de fazer uma higienização adequada. Vejam, esse paciente aqui apresentava, ele tentou colocar aparelho, era um paciente de faculdade, um paciente com uma condição socioeconômica ruim, ele tentou colocar o aparelho, colocaram, depois ele próprio tirou o aparelho, estava cheio de resina aqui, ó, dos brackets, não conseguia higienizar adequadamente. Não sabia que essa região, vejam, como a mancha branca estava ativa aqui, ó, nessa região desse canino, não higienizava esse canino, então a gente precisa dar condições para os nossos pacientes se autocuidarem. Ainda falando do diagnóstico das restaurações, Engels está mostrando amálgama, ninguém faz mais amálgama, ninguém quer mais amálgama. Concordo plenamente, também não faço mais amálgama, nem com os meus alunos de 8º período a gente faz restaurações de amálgama, mas muitos pacientes terão a restaurações de amálgama em situação boa. Então, é importante eu explicar para esse paciente que o máximo que eu conseguir conservar essa restauração na boca, são molares, não tem um efeito estético demasiado, digamos assim. Então, se eu conseguir explicar para esse paciente que é possível fazer recontornos, repolimentos, reparos e reselamentos, esse paciente vai ganhar. Eu ganho tempo. E aí, sim, quando a restauração apresentar uma falha que justifique a sua substituição, aí sim eu troco. Então, a gente gosta muito desses 5R quando a gente trabalha em diagnóstico. Aqui na UFRJ, a gente trabalha com revisões, recontornos, repolimentos, reparos e reselamentos. São os 5 R's para que a gente trabalhe, de fato, com a odontologia de mínima intervenção. Bom, e aí eu disse para vocês que é importante a gente ter um protocolo para a gente trabalhar, para a gente fazer um planejamento individualizado para aqueles pacientes. E aí eu trago de novo um artigo nosso que foi publicado, não é muito recente, foi um artigo publicado em 2015, mas que a gente usa como base até hoje para nosso planejamento clínico dos nossos pacientes, que é a adoção de um protocolo dividido em 2 fases. Uma primeira fase, que é de reequilíbrio do meio bucal, porque a gente entende que eu não posso fazer procedimentos restauradores antes que o próprio paciente tenha condições de se autocuidar, antes que esse paciente esteja, de fato, saudável. Então, eu preciso primeiro reequilibrar o meio ambiente bucal, e nesse reequilíbrio do meio ambiente eu faço recontornos, repolimentos, raspagens supragengivais, vou educar esse paciente, vou explicar tudo relacionado ao caso dele, e aí sim, numa segunda fase em que ele já sabe se autocuidar, em que ele já tem o meio ambiente bucal em equilíbrio, aí sim eu passo para a fase restauradora.
Bom, e aí, primeiro de tudo, seja qual for o paciente, seja o que for que ele tenha, eu preciso educá-lo. Eu preciso usar recursos que facilitam essa transmissão do conteúdo educativo. Ah, Ingrid, mas isso é muito básico. Não, poxa, eu tenho minha sala de espera lotada, não dá tempo de eu educar. Não, você tem que educar. Não tem mais desculpa para a gente deixar de fazer educação em saúde. Você é um profissional de saúde, seus pacientes precisam saber o que ele tem. Para isso, você vai usar uma linguagem clara, você pode usar materiais educativos. Então, na sua sala de espera, em vez de colocar passando um filme, alguma coisa, você coloque um material educativo para que ele saiba se autocuidar, para que ele saiba a importância da dieta. E uma coisa que eu falo sempre com os meus alunos, toda vez que a gente fala educação em saúde, as pessoas pensam que é escovação. Ah, vou ensinar a escovar. Não é só isso. Eu preciso falar com o meu paciente sobre câncer bucal, eu preciso falar sobre saliva, eu preciso falar sobre açúcar, principalmente sobre açúcar. Então, eu preciso aproximar esse paciente da realidade dele. Eu faço essa educação em etapas e isso tem muita importância para o profissional, porque o paciente que recebe educação em saúde, ele vai manter a sua situação de saúde ao longo do tempo e vai cuidar dos procedimentos restauradores que, por acaso, você tenha feito. Então, a natureza crônica, acumulativa, mediada por comportamento da doença cárie, ela aproxima de outras doenças não comunicáveis. Então, eu preciso aproveitar, por exemplo, quando eu falo de açúcar, eu preciso falar que esse açúcar que faz mal para os dentes, que vai proporcionar, vai levar ao desenvolvimento de lesões cariosas, se for consumido em vários intervalos, em uma grande quantidade, esse mesmo açúcar ele vai promover a obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares. Eu tenho que educar relacionando com a condição social. Eu não posso usar exemplos ou solicitar coisas ao meu paciente que ele não tem condição de comprar. Ele precisa ter acesso à educação em cada consulta que tiver comigo. E no caso de medidas públicas, né, de políticas públicas, é importante o flúor, que é uma medida já adotada no Brasil, é importante que se fale sobre dieta, higiene, cigarro, e a TRA também é um procedimento bastante interessante, que nunca é usado, nunca é colocado sozinho. O TRA é um procedimento que envolve também educação em saúde. Bom, então, o paciente, por exemplo, que vem nessa situação para a gente, ele não sabe higienizar, ele não sabe se cuidar. Como é que eu vou começar a fazer um restabelecimento, a reabilitação desse paciente, se esse paciente não sabe se autocuidar? Então, a gente consegue sair dessa situação aqui para essa aqui, o paciente chegou desse jeito no consultório. Por quê? Porque a gente ensina que ele vai precisar usar interdental, a gente ensina a necessidade dele controlar biofilme para que pare de ter lesões cariosas. Nessa situação também vejo paciente com muita gengivite, paciente que não conseguia higienizar. Esse paciente era um estudante de medicina, achava, quando a gente falou, olha, a gente vai ensinar você a escovar, ele riu da nossa cara, dizendo, como que eu não sei escovar? Não sabe, tanto não sabia que essa região aqui, em que há esse processo inflamatório, estava sendo negligenciada, e depois que ele aprendeu, chegou nessa situação. Então, isso é muito gratificante, isso é muito importante. Claro, a gente tem um prazer enorme em fazer restaurações, mas, além de restaurar, principalmente, a gente precisa educar para que novos profissionais estejam aptos para isso, que haja coerência entre o que a gente pensa e o que a gente faz, e para que as pessoas se mantenham em saúde. Esse é, de fato, o nosso papel. E a questão da dieta, como eu já falei, é uma questão extremamente relacionada ao desenvolvimento de lesões cariosas. Hoje se sabe ainda mais, porque existem trabalhos muito antigos de Vipperholm, trabalho de turcos, que são trabalhos tradicionais, são trabalhos clássicos na literatura odontológica, mas hoje ainda mais a gente sabe, e a própria OMS, em 2015, publicou um manual que é necessário que haja uma redução do consumo de sacarose para 10% da energia total, preferencialmente 5% da energia total. Nós, brasileiros, temos um consumo por ano de 51 a 55 quilos per capita, o que varia, olha, o que é muito diferente, por exemplo, do consumo europeu de 23 quilos por habitante. Houve um aumento muito grande de produtos, do consumo de produtos industrializados, e isso tem que ser evitado. E a gente precisa relacionar
ensinar e explicar para o nosso paciente que, ao controlar açúcar, ele está controlando obesidade, doenças cardiovasculares. Então, a gente fala que é um assunto, é uma causa comum de várias doenças. O açúcar, o consumo exagerado de açúcar é causa comum de desenvolvimento de várias doenças. E, por esse motivo, a gente precisa diminuir esse consumo, tá? Como que se diminui esse consumo? Através da educação. Então, as pessoas não podem consumir açúcar nas últimas horas do dia, não podem ter consumos frequentes de sacarose com menos de 4 horas de intervalo. Também seria interessante políticas públicas e explicar que há açúcar em alguns produtos que às vezes a gente não sabe. O profissional pode pedir diários de dieta e às vezes necessário até uma abordagem multiprofissional com médicos endocrinologistas ou nutricionistas, para que a gente consiga fazer esse paciente diminuir o seu consumo. Então, um diário de dieta é interessante, o paciente, no máximo, pode consumir 5 vezes sacarose, isso é muito, 5 vezes é muito, intervalos têm que ser maiores. O paciente precisa desorganizar a biofilme 2 vezes ao dia e o dentifrício fluoretado deve ser utilizado. É claro que essa quantidade aqui não faz jus ao que a gente precisa, principalmente por criança. A partir do nascimento do primeiro dente, toda criança deve usar dentifrício fluoretado com 1000 ppm, mas a quantidade é 1 grãozinho de arroz cru. Não é isso tudo aqui não, isso aqui é propaganda de pasta de dente. Bom, dei uma corridinha porque a Patrícia falou que eu não posso passar, não devo passar de 1 hora, então vamos lá. E aí chegamos aos procedimentos minimamente invasivos. Então, falamos de uma série de procedimentos também minimamente invasivos, mas esses procedimentos também podem acontecer na questão da estética. Então, procedimentos, por exemplo, como clareamento dentário, são interessantes, promovem estética, promovem satisfação aos nossos pacientes, assim como os outros procedimentos de mínima intervenção são baratos. Então, a gente faz clareamento, os dentistas todos sabem o custo-benefício do clareamento, tanto de consultório quanto caseiro. Aliás, tem uma revisão sistemática agora apontando que não existe diferença na alteração de cor, quando se associam ou não as técnicas clareadoras, clareamento caseiro mais de consultório, mas o que se sabe é que quando se usa somente o clareamento caseiro, tem-se uma diminuição na sensibilidade dos nossos pacientes. Então, um procedimento de mínima intervenção, de mínima invasão, com um impacto estético bastante interessante. Então, a gente costuma recomendar clarear uma arcada por vez, se for o clareamento caseiro. Isso às vezes o paciente reclama um pouquinho, mas é interessante para ele conseguir observar, por exemplo, aqui, ó, arcada superior clareada, arcada inferior não clareada. Um outro procedimento bastante interessante é a microabrasão de esmalte, e ela pode ser feita associada também ao clareamento. Então, alguns pacientes que apresentam fluorose ou até mesmo hipoplasias podem fazer esse procedimento, que é um desgaste mínimo de estrutura dental, utilizando um ácido clorídrico, caso o Whiteness RM, que a gente usou nesse caso, e veja a situação antes e depois, a gente consegue um bom resultado com mínimo desgaste de estrutura dentária. Antigamente, a gente trabalhava só com isolamento absoluto, para casos de microabrasão. Hoje em dia, a gente pode usar barreira, paciente com spandex, com rolete de algodão, gases sobre a língua, e a gente evita queimaduras também. Então, mais um procedimento de mínima invasão. E temos também os procedimentos minimamente invasivos relacionados às restaurações. Então, é importante que a gente, ao detectar a necessidade de fazer restaurações, que a gente consiga fazê-las com o mínimo desgaste possível, ou, em alguns casos, como esse caso aqui, que foi um TCC que eu orientei aqui da UFRJ, esse trabalho também foi publicado, a gente não fez nenhum desgaste. Esse paciente reclamava da infantilização, que os dentes conoides eram um paciente de sexo masculino, ele reclamava que esses dentes pequenininhos tornavam o sorriso dele um sorriso infantil. Então, nós fizemos, com a técnica da muralha, nós fizemos as restaurações diretas, sem absolutamente nenhum
desgaste de estrutura dentária. E é óbvio, esse paciente, vejam, a condição de saúde bucal que ele apresenta, esse paciente sabe já se autocuidar, aprendeu a se autocuidar, esse paciente vai fazer as suas manutenções, os seus recontornos, os seus repolimentos quando necessário, porque toda vez que a gente coloca um material resinoso, esse material precisa ser cuidado, e ele vai, por quê? Porque ele sabe se autocuidar. Então, um caso interessante em que não houve nenhum desgaste de estrutura dentária, procedimento de mínima intervenção. Ah, mas ficaria muito mais bonito se você fizesse facetas em cerâmica de pré a pré. Seria muito mais caro, sim, realmente, mas será que é o melhor? Porque esse procedimento, se daqui a 10 anos ele precisar, ele quiser, aí sim ele pode fazer algo mais invasivo. Então, eu falo que na odontologia a gente tem que caminhar passo a passo, degrau a degrau, partindo sempre do procedimento de mínima intervenção para um procedimento mais agressivo, se necessário. Esse outro caso aqui também foi publicado, também é um TCC com a Sayene, de novo, essa minha ex-aluna, brilhante. Então, era um caso também, essa era uma paciente de sexo feminino, nós fizemos o clareamento e ela reclamava do formato dos seus laterais e também desse canino aqui, que era muito pequeno. Então, novamente, usando a técnica da muralha, nós fizemos as restaurações sem nenhum desgaste de estrutura dentária. Um outro caso também foi publicado, bastante interessante esteticamente. Aí a gente vai trabalhar com resina, com textura, com carinho, com amor, melhorando a autoestima dos nossos pacientes e, é claro, evitando desgaste desnecessário de estrutura dentária. Então, para finalizar, o que a gente repara, o que a gente sabe nessa odontologia atual é que a gente tem que trabalhar os nossos conceitos, a nossa prática, o nosso protocolo, baseado nessa clientela que hoje em dia é heterogênea e que precisa de cuidados individuais. A gente precisa determinar e prever o risco de adoecimento, não esperar que ele aconteça, a gente precisa evitar que ele aconteça. A gente precisa trabalhar com a odontologia dos 4 P's. A gente falou dos 5 R's, né? No caso das restaurações, do diagnóstico das restaurações, mas a gente também trabalha com a odontologia dos 4 P's. Prevenção personalizada, precisa e participativa. O meu paciente, ele tem que ser colaborador, ele tem que ser um coparticipante da minha prática, para que eu consiga que ele, seguindo as minhas orientações, ele tenha longevidade nessa saúde bucal. As desigualdades, infelizmente, permanecem e, por esse motivo, políticas públicas são necessárias. A gente tem que lidar com o envelhecimento da população e saber trabalhar conceitos e produtos específicos para essa faixa etária. Precisamos, de vez por todas, entender que as cicatrizes da doença não representam risco, são apenas cicatrizes, e também que o monitoramento dos pacientes, ele é mandatório. Não existe, você terminou o seu tratamento. Terminou, mas tem que voltar. Por quê? Porque o processo saúde-doença, ele é dinâmico. Esse paciente tem que estar, dependendo da sua necessidade, voltando ao consultório de 3 em 3 meses, ou de 6 em 6, ou uma vez por ano, mas ele precisa de cuidado e monitoramento. Então, a gente precisa fazer manutenção preventiva periódica para esses pacientes. Então, de acordo com esse autor aqui, Ines, de 2019, um artigo bastante interessante, ele fala que a verdadeira mudança não está em descobertas futuras, mas no reconhecimento de que a melhor maneira da gente atuar é transformar ciência, ideias e conceitos de cariologia e da odontologia minimamente invasiva em prática. Então, nada disso que a gente está conversando tem valor, se não tiver aplicabilidade. E tudo que a gente falou aqui, você pode fazer no seu consultório. Então, é essa odontologia que a gente precisa, uma odontologia de fato, de promoção de saúde e voltada para a mínima intervenção. Pessoal, esse é meu Instagram. Eu corri um pouquinho no final, só para não passar do tempo, porque eu não queria levar bronca da Patrícia. E estou à disposição, Patrícia, estou à disposição para eventuais perguntas. E, de novo, muito obrigada. É sempre muito legal a gente trabalhar assim, em outras situações, além da nossa sala de aula normal. Eu não estou te vendo, Patrícia. Não, Não. minimiza, vê se agora você tá. Peraí, que eu tô aparecendo Minimizar aqui. o quê? A minha apresentação? Tá. Clica lá na florzinha, acho que você consegue aí. Tá. Peraí, vamos na florzinha.
Eita, tá me ouvindo? Eu tô, mas tá todo mundo te vendo, nos vendo, na verdade. Eu abri agora a minha câmera. Peraí, deixa eu ver se eu te vejo aqui. Nossa, não tô te vendo, não. Só te ouvindo mesmo. Mas tudo É, bem. Pode então, fazer as tá. perguntas. Primeiro, eu queria te agradecer pela aula, que delícia, né? Ouvir tantos conceitos importantes e tantas atualizações a respeito dessa área de odontologia minimamente invasiva, sobre flúor e tudo mais, sobre a doença cárie. A gente recebeu uma perguntinha aqui do Alberto. Ele pergunta se para reparar uma resina deve-se asperizar e usar silano ou simplesmente usar o adesivo sozinho. Olha, ótima pergunta essa, Alberto. Muito boa pergunta, é uma dúvida de muita gente. Quando você vai fazer um procedimento de... Estou tentando achar aqui a Patrícia, estou falando, estou tentando achar ela aqui, mas não... Você desligou sua câmera agora. Desliguei? Tá, peraí. Voltou? Agora sim, agora sim. Então, Alberto, essa é uma dúvida muito comum quando a gente fala de reparo. Quando a gente vai fazer um reparo, é importante que esse reparo seja feito com o mesmo material da restauração anterior. Então, na verdade, o preparo é uma restauração nova dentro de uma restauração antiga. Então, por exemplo, para resina composta, não precisa usar silano, a gente vai somente limpar essa região, fazer o condicionamento ácido, aplicar o adesivo e colocar a nova resina. Pode ser de marca diferente? Pode, não tem problema nenhum. Muito Ok? bom. Alberto, se você tiver mais alguma dúvida, pode colocar aqui que a gente transmite. Tem mais uma perguntinha da Ana, que é qual critério que deve ser considerado na avaliação sobre se deve trocar a restauração ou se pode reparar, né? Qual que é o critério, ou quais os Excelente critérios? pergunta também. Então, primeira coisa, como você mesmo perguntou, a gente precisa ter um critério. Esse critério pode até ser, eu não vou ser hipócrita aqui, pode ser estética. Mas você acabou de falar que a gente não deve trocar por estética? Não, a gente deve trocar, não deve trocar, desde que não seja uma solicitação mandatória do seu paciente. Então, se eu perguntar, já trocou por estética? Já, paciente que é influencer, que canta e aparece em restaurações, ok. Mas, como você mesma falou, precisa ter um critério. Quais são os critérios para trocar uma restauração ou repará-la? Primeiro, não pode ter tecido cariado embaixo da restauração. Então, às vezes você tem, por exemplo, vamos imaginar uma MOD bem extensa em resina e eu tenho uma lesão na mesial. Posso só remover a mesial, remover toda a lesão e fazer um reparo ali? Posso, desde que não tenha lesão embaixo da restauração. Um outro critério, existe um gap. Esse gap é suficiente para o paciente escovar? Ele consegue higienizar apesar desse gap? Se ele conseguir higienizar, nem preciso mexer. Não, esse gap está chegando sempre com biofilme ali. Então, o que eu faço? Faço um reparo, um resselamento somente no gap daquela restauração. Um outro critério, fraturas. Quanto de fratura aconteceu naquela restauração? Essa fratura acomete mais do que 2/3 da restauração? É melhor trocar. Menos do que isso, uma fratura pequena, posso reparar. Então, Patrícia, quem perguntou? Patrícia? Ana, a Ana. Então, Ana, a questão é essa. Usando do nosso bom senso, sabendo que existe um critério, o critério é estético. Essa restauração de resina já está muito antiga na boca, alterou a cor e eu não consigo melhorar. Será que eu posso só remover a camada superficial, colocar uma outra resina e vai ficar boa? Se ficar, ótimo. Se não, preciso trocar. Então, na dúvida, sempre o reparo é preferível. Inger, mas eu fiz o reparo e não deu certo. Não tem problema. Você explica para o seu paciente, olha, eu vou tentar. Se não der certo, o preço que ele pagou para o reparo, você diminui da restauração. Mas você tentou. E isso, gente, isso tem um valor muito grande na fidelização dos nossos pacientes, porque ele entende que, de fato, você está preocupado com a saúde dele. Que você não é simplesmente um mercenário querendo ganhar dinheiro e trocar tudo. Ele entende que você, de fato, está cuidando dele. E isso é a melhor coisa para a fidelização.
Muito bom. Aqui tem mais uma perguntinha da Andrea. Ela pergunta: boa tarde, professora. Gostaria de saber sobre essa técnica de não remoção total do tecido cariado, como fica o controle posterior? Ah, então, esse é um assunto bem amplo, tá? Nós já temos grupos de pesquisa que não removem o tecido cariado quase nada. Na verdade, a gente aprendeu que a gente tinha que remover todo o tecido cariado. E a gente passava, e o critério para saber se eu removi totalmente é a dureza superficial. Esse critério ainda está valendo. Porém, em casos em que eu tenho risco de exposição pulpar, o que se sabe é que alguns grupos têm feito isso, que você pode deixar algum tecido cariado, tá? Desde que você cele a restauração. Por quê? Porque essas bactérias se tornam inativas. E com relação à remoção de tecido cariado por etapas, né, por camadas, a gente tem a dentina infectada, que é uma dentina superior, é uma dentina mole, é aquela dentina que você vem com a colher de dentina, ela sai em lascas, sabe? Aquele tecido cariado bem clássico. Essa se chama dentina infectada. Inferior, que é essa quando a gente passa uma sonda periodontal ou uma sonda exploradora romba, sai só uma raspinha, como se fosse uma serrinha, essa é a dentina afetada. A dentina afetada, a gente sabe que é uma dentina passível de remineralização, então a gente não precisa remover. Agora, deixar todo o tecido cariado e somente fechar, né, obturar, entre aspas, a cavidade, isso está sendo feito já há algum tempo por alguns grupos, mas ainda não é o que a gente pode colocar em prática, a gente pode colocar como regra. Tá certo? Oi, professora. E uma última perguntinha da Denise agora. Ela pergunta: em restaurações de amálgama que necessitam de reparo, iremos fazer um reparo em resina, precisamos remover todo o amálgama? Sim, então, se for a remoção total do amálgama, já não é um reparo, é uma substituição. Então, aquilo que eu falei, amálgama a gente repara com amálgama. Não dá para misturar amálgama em resina. Não é recomendado, porque essa interface é uma interface que mesmo que você asperize, que você faça algumas retenções, não vai ficar uma interface, digamos assim, uma boa adaptação. Então, se for em amálgama, reparo em amálgama. Se você for fazer resina, remove o amálgama e coloca a resina. O que a gente pode fazer de misturar material é, por exemplo, uma restauração de amálgama, que na oclusal ela tem um gap muito grande, que normalmente não é o que acontece, né? Porque a amálgama vai liberando resíduos, né? Vai liberando óxidos. O que máximo que você pode fazer de misturar material é fazer um selamento com ionômero de vidro. Mas não é o ideal. O ideal é reparar sempre com o mesmo material. Maravilha, eu acho que a gente pode encerrar por hoje. Queria te agradecer de novo, professora, pelas suas perguntas, convidar os participantes, caso surjam novas perguntas, que nos passem e a gente transmite para a professora e ela responde. E semana que vem a gente tem mais um webinar, espero que todos possam participar. Obrigada, e eu me despeço de todos, desejando um ótimo fim de tarde e um ótimo restinho de semana para todo mundo, viu? Um Tchau, tchau. abraço. Tchau, tchau, Tchau. pessoal. Obrigada, tá? Tchau, tchau.